Hare Krishna. Então, boa noite a todos. Dando continuidade aqui ao ciclo de palestras do Mês da Mulher. E já passou o Mês da Mulher, né? Mas dando continuidade ao ciclo de palestras aqui da Secretaria da Mulher, que se estendeu, né? O mês de março se estendeu. E vai adentrar, já adentrou abril, vai entrar maio. Muito legal isso. E hoje a gente vai falar um pouco sobre as qualidades apreciadas por Krishna. Esse tema que eu coloquei da palestra de hoje, eu vou dando uma introdução aqui um pouquinho enquanto o pessoal vai entrando, até ler o verso de fato. E hoje é Ekadasi, né? Então Ekadasi é um dia super propício assim pra gente meditar em dar prazer para Krishna. Muitas vezes a gente pensa assim no Ekadasi, eu vou aproveitar o Ekadasi para me purificar. De certa forma, sim, mas depois a gente vai entendendo que o Ekadasi é um dia no qual Krishna está mais propenso a receber prazer provindo dos devotos, assim, né? Então, falar das qualidades de Krishna, que é uma coisa que agrada muito a ele, eu achei bem adequado, assim, para o dia do Ekadasi, por isso que eu escolhi esse tema também. E esse capítulo 12, o serviço devocional do Bhagavad Gita, no qual Krishna vai falar das qualidades que são muito queridas para ele, é um capítulo assim no qual Krishna está muito inspirado, né? Krishna fala a ele assim de forma muito inspirada. São só 20 versos e Krishna assim nos últimos versos ele está tão inspirado que ele faz refrões assim, né? Deixa eu tirar aqui. Ele faz refrões e é uma coisa rara assim da gente ver nas canções, na literatura védica, refrão. Essa é a única parte da Gita que Krishna faz refrão. Então, imagina, ele está cantando e ele compõe o refrãozinho, né? Esses versos, a partir do 13 até o 20, ele termina com aquela clássica, assim, né? É muito querido para mim. Aí ele vai concluir, assim, o 13 e 14. Yo madbhakta same priya. Aí o 15. Mukto yasa chame priya. O 16. Yo madbhakta same priya. 17, Bhakti Manya Same Priya. O 18 e o 19, que é o que a gente vai ler hoje, Bhakti Me Priyonara. E o 20, Bhaktastati Vame Priya. Então, ele varia um pouco, mas ele faz um refrãozinho, assim, dizendo a mesma coisa. A gente encontra essa ideia de refrão também no Brahma Samhita, né? Que Brahma está orando, fazendo aquela glorificação a Govinda, e também encontramos no Sansara Dhavana, no Gita Govinda de Jayadeva Goswami, a gente também encontra refrão. Não é uma coisa muito comum nas canções védicas, né? E nessa parte da Gita, assim, é que a gente sente que Krishna estava muito inspirado, porque falar das qualidades dos devotos puros é algo que dá muito prazer para Krishna. Então tem esse aspecto também. E enquanto eu vou introduzindo o tema aqui, enquanto o pessoal está entrando, esse tema, ele é muito bacana, porque a gente pensa muitas vezes assim, por que eu vou querer agradar a Deus, assim, né? Por que eu vou querer fazer algo que agrade a Deus, considerando Deus de forma impessoal? Mas, em Bhakti Yoga, como a gente tem o aspecto de Deus como um ser pessoal, a gente tem a ideia de que Deus tem gostos, de que ele tem preferências, e que justamente os nossos gostos, as nossas preferências, o fato de eu ter uma ideia assim, eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu tenho uma preferência por essa cor, por esse alimento, ela provém justamente da natureza de Deus, de ter uma personalidade, no qual tem uma preferência por algo. A diferença é que as preferências e os gostos de Krishna, eles são supremos. O que quer dizer com isso, né? Que os gostos de Krishna são benéficos para o universo inteiro. Então, o universo inteiro se beneficia do que Krishna gosta, né? Então, quando a gente está falando das qualidades que agradam a Krishna em uma pessoa, a gente também está querendo dizer, né? Krishna também está querendo dizer para Arjuna que essas qualidades, elas são benéficas para o universo inteiro e que no desenvolvimento dessas qualidades nós podemos ajudar o mundo inteiro, né? Porque essas qualidades são queridas para Krishna. Em última análise, em Bhakti Yoga, o que a gente quer trazer? Prazer para Krishna. Então, esse é um ponto bem importante, assim, dessa ideia de falar sobre as qualidades. Outra coisa, quando a gente faz uma oferenda para Krishna, a gente está lá no Pujari, ou a gente está na nossa casa, e a gente cozinha um docinho gostoso, e a gente quer oferecer para Krishna,
a gente pensa nos ingredientes que a gente vai colocar. A gente tenta usar ingredientes de boa qualidade e fazer uma coisa saborosa, uma composição saborosa para Krishna. Seja em forma de alimento, seja uma roupinha que a gente vai costurar para a deidade, seja algo que a gente vai fazer em serviço para Krishna, a gente espera que os ingredientes que compõem aquela oferenda, eles tenham qualidade. Em última análise, a última coisa, entre aspas, última, que a gente vai oferecer para Krishna vai ser o eu, a alma. Então, Atmanivedana, a rendição última, eu vou entregar tudo que eu tenho, que é o eu vou me entregar para Krishna. Então, que qualidades que eu vou estar entregando para Krishna, que eu vou estar apresentando, né? Porque quando a gente está entregando uma oferenda, um bolinho, uma coisinha assim, a gente não está entregando só aquele aspecto material, a gente está entregando o que eu sou dentro daquilo, a minha devoção que eu tenho, que eu coloquei naquilo. Eu estou oferecendo a minha consciência para Deus. Em última análise, é isso que Krishna quer. Krishna quer a gente de volta. Né? Então, a gente vai oferecer nós, e essas qualidades elas vão compor os ingredientes dessa oferenda, que é a gente. Então, é bem bacana, assim, a gente meditar nelas e meditar o porquê que Krishna gosta delas, né? Por que isso traz prazer para Krishna. Outra coisa sobre as qualidades é os devotos puros possuem essas qualidades manifesta de formas muito diferentes. Como a gente sabe, quando uma pessoa se torna um devoto puro, ela não se torna todo mundo igual, assim, né? A ideia é que não é que todos os devotos puros são iguais, mas eles manifestam algumas qualidades, às vezes mais que outras, dependendo da forma original deles, né, no mundo espiritual também. É bom a gente ter, assim, bem consciente que o desenvolvimento dessas qualidades, assim como tudo em Bhakti, é gradual. Ou seja, eu não vou pular do 1 para o 100 porque eu vi no Bhagavad Gita que Krishna gosta dessas qualidades. Eu vou ir do 1 para o 2, para o 3, para o 4, para o 5. Aos pouquinhos eu vou chegar numa forma que essas qualidades vão se manifestar, elas vão se apresentar naturalmente pela misericórdia de Krishna e do serviço devocional. Mas assim, quando a gente quer apresentar essas qualidades descritas de forma artificial, isso significa, na realidade, que nós não confiamos no processo. Porque o processo de Bhakti, ele naturalmente vai nos levar a desenvolver essas qualidades. E a gente tem que confiar plenamente nisso. Porque o processo de Bhakti Yoga, ele não é o melhor, assim, no sentido de, ele é o melhor porque ele se diferencia dos outros. Ele se destaca porque ele contém todos os outros processos dentro dele, assim como a gente fala em relação às raças, né? Que Madhurya Rasa, ela contém todas as outras raças dentro dela. E Bhakti contém todos os outros processos e os benefícios dos outros processos religiosos dentro dele. Por isso que Bhakti tem um aspecto tão especial. Então, Jai Chitra Gopi Hare Krishna, boa noite, saudades. E por isso que Bhakti tem esse aspecto tão especial, né? Ela contém todos os outros processos dentro dela. E o próprio processo de Bhakti é Krishna, é Deus. É a aproximação da alma com Deus. Então, a gente confiando em como esse processo funciona, a gente pode ter a garantia, né, que muitas vezes, vários versos do Bhagavad Gita são de garantia, que Krishna dá para Arjuna e, consequentemente, para a gente também, que essas qualidades vão se desenvolver naturalmente com o serviço devocional e com o processo acontecendo. Então, tendo feito essa introdução, eu vou começar agora a leitura. Por favor, repitam comigo em casa. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, lendo Śrīmad Bhagavad Gita como ele é, capítulo 12, verso 18 e 19. Sammachatrocha mitrecha tatamana pamanayo sitoshna sukha dukeshu sammasanga vivardita tulya ninda stutir mauni santushtoyena kenachit aniketa stiramatir bhaktiman me prionara. Então a tradução palavra por palavra. Sama igual, Chatru para com o inimigo, Cha também, Mitre para com o amigo, Cha também, Tata assim, Mana em honra, Apamanayo e desonra, Sita no frio, Ushna e calor, Sukha felicidade, Dukeshu e aflição,
Sama, equânime. Sanga, vivardita, livre de toda associação. Tulya, igual. Ninda, na difamação. Stuti e fama. Mauni, silencioso. Santushta, satisfeito. Yena kenatit, com qualquer coisa. Aniketa, não tendo residência. Stira, fixo. Mati, determinação. Bhaktiman, ocupado em devoção. Me, para mim. Priya, querido. Nará, um homem. Então, tradução e significado por sua divina graça, Sri Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Aquele que é igual para com amigos e inimigos, que é equânime na honra e na desonra, calor e frio, felicidade e aflição, fama e infâmia, que está sempre livre de associação contaminadora, sempre silencioso e satisfeito com qualquer coisa, que não se importa com nenhuma residência, que está fixo em conhecimento e se ocupa em serviço devocional. Semelhante pessoa me é muito querida. Significado. O devoto sempre está livre de toda má associação. Algumas vezes a pessoa é louvada e outras difamada. Essa é a natureza da sociedade humana. Mas o devoto é sempre transcendental à fama e infâmia, tristeza e felicidade artificiais. Ele é muito paciente. Ele fala só sobre os tópicos de Krishna, portanto ele é chamado silencioso. Silencioso não quer dizer que não se deve falar. Silencioso quer dizer que não se deve falar desatinos. Deve-se falar apenas o essencial e para o devoto a conversa mais essencial é falar em prol do Senhor Supremo. Em todas as condições, o devoto é feliz. Algumas vezes ele pode conseguir alimentos muito saborosos, outras não, mas ele fica satisfeito. Tampouco se importa com acomodações residenciais. Algumas vezes ele pode morar debaixo de uma árvore e outras pode morar num edifício muito suntuoso. Ele não sente atração por nenhum dos dois. Ele é chamado fixo porque é fixo em sua determinação e conhecimento. Nós encontramos repetições nas descrições das qualificações do devoto, mas isto é só para enfatizar o fato de que o devoto deve adquirir todas essas qualificações. Sem boas qualificações, ninguém pode ser um devoto puro. Harava Bhaktasya Guto Mahadguna. Quem não é devoto não tem boa qualificação. Quem quer ser reconhecido como devoto precisa desenvolver as boas qualificações. É claro que ele não executa por sua própria conta atividades adicionais com que obtém essas qualificações, mas a ocupação em consciência de Krishna e o serviço devocional automaticamente ajudam a desenvolvê-las. Significado para o Prabhupada Ki Jai. Eu vou ler o verso de novo. Aquele que é igual para com amigos e inimigos, que é equânime na honra e na desonra, calor e frio, felicidade e aflição, fama e infâmia, que está sempre livre de associação contaminadora, sempre silencioso e satisfeito com qualquer coisa, que não se importa com nenhuma residência, que está fixo em conhecimento e se ocupa em serviço devocional, semelhante pessoa me é muito querida. Então, começando a falar, Prabhupada dá um pequeno comentário sobre cada uma das qualidades descritas no verso, e eu vou usar alguns livros assim como auxílio para a gente desenvolver um pouco mais sobre cada uma dessas qualidades descritas aqui. Um deles é o clássico, né, de Satsvarupa, as 26 qualidades do devoto, né? Vou citar ele bastante porque tem algumas qualidades que têm subqualidades para desenvolver elas. Então, tem qualidades que a gente desenvolve para desenvolver uma determinada qualidade superior. E esse livro aqui é bem completo em relação a isso. E a primeira qualidade descrita aqui por Krishna é aquele que é igual para com amigos e inimigos. Então, aqui é Sama, né, que é a equanimidade, mas é um aspecto mais extrovertido de Sama. Como a gente vai ver, vai ter dois aspectos de Sama, um mais introvertido e um mais extrovertido. Então, esse aspecto de ser igual para com amigos e inimigos denota, assim, um discernimento muito grande em relação ao que a jiva é, o que a alma é e o que ela está fazendo aqui neste mundo. Uma pessoa que desenvolveu essa qualidade de equanimidade em relação a amigos e inimigos,
ela provavelmente, a visão dela vai ser de que as pessoas são instrumentos do meu karma quando algo ruim acontece comigo. Ela não vai ter aquela autopiedade, aquele vitimismo de pensar, meu Deus, o universo está sendo muito injusto comigo, né? Dessa vez Krishna errou, né? Krishna é infalível, mas dessa vez ele errou, porque comigo isso não poderia ter acontecido. E não é assim, né? Como a gente sabe, na realidade, Krishna não comete erros, assim. E a gente vê as pessoas como instrumentos do nosso karma, é uma forma muito saudável da gente lidar com situações na nossa vida que vão ser de frustração, que vão ser desagradáveis para a nossa mente, enfim, para o nosso processo de purificação. Um exemplo muito bacana, que agora a gente teve há um tempinho atrás, algumas semanas, né? Teve o Ramayana, e depois teve o dia de Hanuman também, e aí foi citado uma parte do Ramayana de Krishna Dharma, no qual Sita fala bem assim, bem sobre essa questão de como que eu lido com as pessoas que me causam sofrimento ou com as situações que me causam sofrimento. Eu vou ler esse trechinho. Qualquer sofrimento que eu tive aqui foi resultado de meus próprios enganos no passado, pois essa é a lei universal. Assim, há uma máxima ancestral que é sempre o código dos virtuosos. Uma pessoa justa nunca considera as ofensas dos outros contra si mesma. A todo custo, ela deve observar um voto de jamais retomar o mal com o mal, pois o virtuoso considera o bem como seu ornamento. Compaixão deve sempre ser exibida contra os pecadores, pois ninguém jamais está livre de pecados. Então, é uma atitude das pessoas santas, assim, né, dos devotos puros, que já desenvolveram essa consciência muito clara, não culpar os outros pelas coisas ruins que acontecem com elas. Muito menos criar essa ideia de que, bom, existem pessoas que são a favor de mim, que são meus amigos, e pessoas que são contra mim, que são os meus inimigos. Isso, em última análise, nada mais é do que essas pessoas, algumas pessoas satisfazem os meus desejos materiais e outras não satisfazem os desejos materiais, e a gente fala isso, às vezes parece um pouco grosseiro, mas existem desejos da mente, sutis, que talvez aquela pessoa não tenha agradado, não tenha realizado, né? E aí eu torno ela como inimigo. Ou aquela velha postura de, eu não vou com a cara daquela pessoa, não sei por quê. Então, se você não sabe por quê, então não tem por que você não ir com a cara daquela pessoa. É uma coisa bem... O devoto tem que ter essa postura, assim, né? E a gente tem argumentos muito claros na Bhagavad Gita por que a gente não tratar as pessoas como nossos inimigos. E eu vou ler 2 versos aqui que tratam sobre isso, sobre a gente estar consciente, né, de Paramatma no coração dos outros. Esse é um clássico também. Os sábios humildes, em virtude do conhecimento verdadeiro, veem com uma visão equânime o Brahmana erudito e cortês, a vaca, o elefante, o cachorro e o comedor de cachorro, pare. O outro é a primeira frase do 15:15. Cadê? Estou situado nos corações de todos, e é de mim que vem a lembrança, o conhecimento e o esquecimento. Então, muitas vezes, eu me deparo com uma situação no qual o outro esqueceu de quem ele é e de quem eu sou. Então, assim, uma pessoa espiritualmente desenvolvida, ela deveria se dar conta de que, bom, ele está esquecido de quem ele é e de quem eu sou. Nós somos todos servos eternos de Deus. Então, eu vou fazer o serviço aqui de lembrar, né? E talvez lembrar seja não ficar com raiva, não ficar com mágoa e etc. Então, isso é uma coisa que a gente tem que exercitar, porque não é uma coisa que vai acontecer instantaneamente, porque todo mundo tem os seus calcanhares de Aquiles, assim, tem coisas que pegam mais na gente do que outras. Então, é uma questão de exercício mesmo. E é importante a gente estar situado no modo da bondade para que quando isso aconteça a gente consiga perceber, porque no modo da paixão e no modo de tamas vai acontecer, a gente vai reagir e talvez muito tempo depois a gente vai refletir sobre, mas na hora a gente não vai conseguir ter aquela pausa para olhar a situação de fora, né? E esses são 2 motivos fortes, né, para nós sermos equânimes, Krishna no coração, e outra que a alma é plena de qualidades também. Como nós sabemos, a natureza das pessoas não é os defeitos que elas apresentam, mas é a alma espiritual eterna, plena de qualidades. No Néctar da Devoção, Rupa Goswami vai entrar um pouco mais nesse aspecto de sama, de equanimidade. Então ele vai dizer o que é verdadeira equanimidade. Então, verdadeira equanimidade, de acordo com Rupa Goswami, é que nós devemos distribuir consciência de Krishna para todos, sem distinção. Então, isso é uma coisa, assim, bem profunda quando a gente para meditar, que muitas vezes nós criamos ideias de que, não, esse processo é para brahmanas, ou esse processo é para esse tipo de gente, ou esse serviço é para esse tipo de gente, ou qualquer coisa assim. Então, equanimidade, né, dentro desse sentido mais profundo em Bhakti Yoga, distribuir consciência de Krishna sem distinção.
consciência de Krishna é para todos. Isso é um aspecto mais profundo de Sama. E também, Rupa Goswami vai colocar no Néctar da Devoção que nós não podemos confundir equanimidade com tratar todos de forma igual. Isso é até um pouco infantil, assim. Equanimidade não é tratarmos todos igual. Além de vermos Krishna no coração de todos e vermos a alma espiritual por trás daquela pessoa, tratarmos as pessoas de acordo com as suas devidas posições é importante. Por exemplo, a minha mãe, né, os meus pais, eles merecem um determinado tipo de respeito e de tratamento, que talvez eu não vá dar para outras pessoas, vou dar para um amigo, eu daria um tratamento um pouco diferente. Então, a gente não pode ser infantil, né, ao ponto de achar que a equanimidade é tratar todo mundo externamente igual. Cada pessoa tem um determinado tipo de relacionamento conosco e aí a gente trata de acordo com isso. Só para esclarecer esse ponto. E duas personalidades que eu gostaria de citar em relação à última daí sobre esse ponto de amigos e inimigos. É um personagem que eu já estou repetindo muito nas palestras, esse eu devo estar muito apegada. Mas é Maharaja Yudhishthira, que ele é conhecido como Adyata Chatru, né? Eu achei bem bacana, assim, que um dos nomes de Yudhishthira Maharaj é Adyata Chatru, porque Adyata Chatru significa aquele que não possui inimigos. E a gente até poderia se perguntar assim, poxa, ele não possui inimigos, mas ele estava lutando numa batalha com um exército inteiro que estava contra ele, assim, tá cheio de inimigo. Né? Tipo, Duryodhana considera ele o arqui-inimigo dele, assim, né? Mas ele é chamado de aquele que não possui inimigos. E isso dá um direcionamento para a gente entender o que significa essa ideia do inimigo, né? É uma coisa que eu considero. Maharaja Yudhishthira tinha pessoas que consideravam ele como inimigo. Duryodhana tem inimigos não porque os outros consideram ele como inimigo, mas porque ele considera outras pessoas como inimigos. E Maharaja Yudhishthira não tinha nenhum inimigo, ele é conhecido como aquele que não possui inimigos porque ele não considerava ninguém como inimigo dele. Né? Ele tinha carinho mesmo por pessoas. A gente vê no Mahabharata, assim, várias vezes isso. Ele tinha respeito e reverência mesmo por pessoas que fizeram grandes calamidades contra os Pandavas. Então essa é uma postura interna, não considerar os outros como seus inimigos, mesmo que outras pessoas considerem você como inimigo delas. É um estado interno. Outra personalidade que é citada aqui no livro de Satsvarupa é Prahlada Maharaj, que é o famoso verso assim, do canto 7, que é muito bonito, sobre essa questão também de amigos e inimigos. Ele diz assim: quando a suprema personalidade de Deus está satisfeita com a entidade viva, devido a seu serviço devocional, a pessoa se torna um pândita e não faz distinções entre inimigos, amigos e si própria. Inteligentemente, então, ela pensa: todos nós somos servos eternos de Deus, e assim não somos diferentes uns dos outros. Está no canto 7, capítulo 5, verso 12 do Bhagavatam, e Prahlada Maharaj faz essa colocação, né, que mostra pra gente qual é a visão, assim, né, todos nós somos servos eternos de Krishna. E outro aspecto é que nós todos somos igualmente queridos para Krishna. Então, eu estou tentando me aproximar de uma pessoa que é, assim, extraordinária, tem qualificações imensas. Só que eu não sou a única pessoa que sou querida para ele. Todas as entidades vivas são queridos iguais para Krishna. Então, tanto que eu quero que Krishna me considere querido para ele, todos os outros querem da mesma forma. Então, com essa visão, assim, de que todos são queridos, todos são valiosos igual para Krishna, eu não sou mais querido para Krishna do que outra pessoa, isso ajuda a gente a lembrar também, né, que se não for por respeito àquela pessoa, que seja pelo menos por devoção à personalidade na qual a gente está tentando desenvolver esse amor, que é Krishna, né, por respeito a ele, eu também não vou tratar aquela pessoa de forma inadequada. Então, esse é o aspecto mais extrovertido de Sama. E vamos para a próxima parte do verso, que diz assim: que é equânime na honra e na desonra, calor e frio, felicidade e aflição, fama e infâmia. Então esse aqui é um aspecto mais introvertido de Sama, continuamos dentro de Sama de equanimidade. Essa parte primeira do verso é toda sobre Sama, né? Toda sobre equanimidade, tanto que no sânscrito ele fala 2 vezes de equanimidade. E eu percebi, assim, 2 qualidades que fazem parte desse aspecto introvertido também de Sama, que são como se fossem flechinhas, assim, que a partir dela, né, se você desenvolve elas, provavelmente você vai acabar desenvolvendo Sama também. E uma delas é Apramata, que é aquela pessoa que não possui inebriamentos.
Então, Satisvarupa, nesse livro, ele vai citar assim, essa questão dos inebriamentos como uma pessoa que ele vai focar mais nesse aspecto do álcool, das drogas, etc. Mas depois, assim, ele traz esse outro aspecto mais sutil do inebriamento, que é justamente essa ideia do qual eu me deixo levar por algo externo com muita facilidade, né? Então, essa coisa do calor e frio parece tão simplória, assim, mas ela tem um ponto bem profundo, assim, em relação a ela, que é, independentemente do que esteja acontecendo externamente, você não pode mudar a sua conduta e nem a execução do seu dever. Então, tá muito quente, ou tá muito frio, ou sei lá, tem um furacão, qualquer coisa assim. Na medida do possível, uma pessoa avançada, ela vai tentar cumprir o dever dela, mesmo em situações de muita dificuldade. E aí, tipo, cada um tem que ter a sua medida, assim, mas a gente vê que para os devotos puros isso vai num nível muito elevado. Por exemplo, Bhishmadeva está deitado no leito de flechas, depois da batalha de Kurukshetra, ele está ali esperando o momento ideal para abandonar o corpo. Krishna chega lá com o Maharaj Yudhishthira pesaroso, Krishna pede para Maharaj Yudhishthira fazer os questionamentos para Bhishma, que está morrendo no leito de flechas, e Bhishma não se excusa do seu dever de falar para ele sobre Varnashram, sobre ele prega quando ele está ali moribundo, assim, pronto para morrer. Então, ele não se deixou levar pelo que estava acontecendo externamente. É um estado muito ideal, com certeza, mas é só para a gente ter uma ideia que isso não tem um limite, assim, isso vai muito longe, até para a gente poder se desafiar em muitas situações que as condições externas parecem desfavoráveis, para que a gente não se inebrie com elas e pense, não, Krishna vai me ajudar a executar isso, o meu dever, nem que não seja de forma perfeita, mas que seja minimamente satisfatório, né? Ou que pelo menos eu tente. Então, ele está querendo falar esse aspecto assim, de equanimidade, né, em relação ao nosso dever, em relação à nossa conduta também. Outra questão de inebriamentos é sobre se inebriar com coisas materiais, né? Não só com questões de calor e frio, etc., mas com aspectos como fama, opulência, riqueza, beleza. Isso também é um inebriamento, né? Se a gente se confunde, se a gente se identifica com isso, a gente acaba ficando inebriado, a gente acaba ficando, né, dentro de uma vertigem, de certa forma, na nossa consciência, porque a gente está identificado com aquilo. Bhaktisiddhanta Sarasvati vai falar que fama e opulências materiais, né, elas não são diferentes de um cocô de urso. Eu achei bem pesado, assim, mas vindo dele até que é compreensível, assim, né, porque realmente não tem valor nenhum. Então, são coisas, assim, que fazem as pessoas se perderem muitas vezes. É claro que a gente sabe que muitos zeros, aquela velha história, né, sozinhos não tem valor. Colocando um na frente, eles passam a ter um grande valor. Então, assim, uma cantora, um cantor famoso, tem muita fama, tem muita opulência material, estão identificados, é mais fácil ficar identificado nessa condição? É mais fácil, porque quanto mais satisfeito e mais prazer você sente na matéria, menos você quer largar a mão dela. Mas digamos que essa pessoa tenha acumulado atividades piedosas e ela resolva prestar serviço para ISKCON, sei lá, que nem o devoto neto do dono da Ford, né, que doou muito, assim, pro planetário védico lá em Mayapur. Então, essa pessoa colocou um na frente do zero, né, então aqueles monte de zeros passaram a ter sentido, mas sem colocar o um aqui da visão dos devotos puros mesmo, a gente sabe que para a alma espiritual é uma grande enganação. Então, agora esse primeiro aspecto do sama introspectivo apramata, né, inebriamentos, e tem uma outra qualidade que é a mani, que Satsvarupa descreve nesse livro também, que é o devoto é livre de falso prestígio, né? E aí entra nesse ponto da fama e da infâmia e da honra e da desonra descritos nesse verso para o Krishna. Então a pessoa se mantém igual na fama e na infâmia, na honra e na desonra. E o prestígio a etimologia da palavra prestígio no latim, ela significa truques do ilusionista. Eu achei bem interessante isso. E tem uma outra tradução que é similar, é um sinônimo assim no francês, que é ilusão ocasionada por mágica. Ou seja, tá no cerne da palavra já o que ela é, assim, né? Então, prestígio mundano, seja um prestígio desenvolvido até dentro do serviço devocional, nós temos que ter muito cuidado para não desenvolvermos este prestígio que é falso por si só. A gente normalmente fala assim, falso prestígio, mas o prestígio
para a alma, que é uma serva eterna de Krishna, é falso por si só. Né? Não que a gente não possa se sentir orgulhosos e felizes com conquistas espirituais de forma genuína, assim, né? Quando a gente realmente fica feliz por estar dentro desse barco do conhecimento, por fazer parte da ISKCON, etc. E se sente assim, né? Eu levanto a minha cabeça, assim, para isso, assim, eu me sinto feliz e satisfeito. Mas quando eu me começo a identificar eu como sendo a causa do meu desenvolvimento ou a causa dos meus talentos expressos, então isso se torna falso prestígio, como a gente vê aqui, truques do ilusionista, ilusão ocasionada por mágica. E então, a próxima vez que a gente for comer aquele chocolatinho, assim, prestígio, né? A gente olha assim, prestígio, aquela boguinha assim, né, chocolate, ilusão ocasionada por mágico, né? Então, já tá no cerne da palavra, assim, né? E pra gente se livrar do prestígio, o que a gente faz desse falso prestígio é dar os créditos a quem tem os créditos verdadeiros, né, que é Guru, Sadhu, Shastra e os devotos, né, sem dúvidas. Isso é um exercício que a gente tem que fazer para se livrar desse falso prestígio e desse arrancar tão grudado assim que está na gente. Sobre essa questão, eu separei aqui 2 passagens do livro também de Satsvarupa. Olha só, é bem interessante que como está escrito aqui isso. Quando o devoto perde todo o falso prestígio e fica completamente absorto no serviço humilde aos pés de lótus de Krishna, ele se torna elegível para ir a Krishna e se associar com ele em eternidade, bem-aventurança e conhecimento. O devoto aspirante luta duro para chutar para longe todos os vestígios de falso prestígio e ora a Krishna: ó Salvador dos caídos, por favor, não me mande embora, deixe-me servir a seus devotos. Sou um tolo dominado por desejos materiais e estou aceitando crédito falsamente por coisas que são suas e não minhas. Por favor, liberte-me. Então, estou aceitando crédito falsamente por coisas que são suas e não minhas, né? Então, achei bem, bem bonito, assim, essa passagem. E traz um pouco esse aspecto pra gente do inebriamento, falso prestígio, que são impedimentos, assim, pra gente desenvolver essa sama mais introspectiva. É importante a gente desenvolver essas subqualidades, assim, que ajudam a gente a desenvolver uma qualidade maior, né? Que é sama, nesse aspecto externo, de lidar com as situações externas, lidar com fama, lidar com calor, lidar com frio, lidar com tudo isso. E sempre lembrando que essas coisas sempre elas vão vir do nosso serviço devocional também, né? Essas qualidades todas. Então, o próximo item do verso, próxima qualidade, associação, que está sempre livre de associação contaminadora. Então, isso é bastante falado, assim, entre nós, nessa questão de com quem você se associa mais, você acaba adquirindo aspectos daquela pessoa. Muitas vezes a gente acaba limitando o tópico da associação a pessoas e não se resume somente a isso, né? Como a gente sabe, a associação vai muito além de só em relação a pessoas, a gente se associa com tudo com o qual os nossos sentidos entram em contato. Então, aonde eu levo os meus olhos, aonde eu levo os meus ouvidos, né, a minha boca, tudo que os meus sentidos entram em contato, os sentidos sutis também, né, tanto o nosso prana maya kosha, nosso corpo energético, quanto o nosso mana maya kosha, nosso corpo mental que a gente leva, também é associação. E é importante a gente se dar conta, assim, disso também, que músicas que trazem determinados humores, filmes, séries, conversas é uma coisa muito forte em relação à associação, tópicos que são ditos, né? Então, todos esses tipos de associação, eles também têm uma influência muito grande sobre nós. E tem aquela clássica que eu digo isso desde que eu conheci praticamente o movimento, assim, as pessoas perguntam, eu vi alguém com dificuldade em relação a parar de comer carne, pensava assim, cara, você tem que se associar com pessoas que não comam carne, né? Então, essa é uma máxima, assim, em relação à associação. Se você quer conseguir algo, atingir uma determinada qualidade ou seguir um determinado princípio, relacione-se com pessoas que já estão mais avançadas dentro desse princípio e desse hábito que você quer adquirir. E não ter vergonha, assim, de entrar em contato com essas pessoas. A gente tem que adquirir esse hábito de ter shiksha gurus também, que são gurus instrutores, pessoas que nos instruem. Então, eu vejo aquela qualidade naquela pessoa, eu gostaria que aquela pessoa me falasse um pouco de como que ela conseguiu atingir aquilo, e a gente não precisa ter receio nenhum em fazer isso, né? Olha, por favor, você pode me falar um pouco sobre isso, né? Para aquela pessoa poder fornecer essa associação de algo que a gente gostaria de atingir. Então, esse é um aspecto favorável de associação. Outra coisa sobre associação que eu gostaria de falar também é
internet. Assim, o devoto ele tem muito cuidado com relação à televisão, normalmente, né? A gente só assiste coisas que são minimamente enriquecedoras e tudo mais, a gente tem uma dose de diversão, essa diversão tem que ser saudável também, não é porque Krishna diz no Bhagavad Gita que a gente tem uma dose de diversão, de preferência que ela vá se purificando ao ponto de que a nossa diversão seja totalmente consciente de Krishna também. Mas a internet é uma coisa que tem que ser falada, assim, ela está muito presente na nossa vida e ela nos possibilita um leque de opções muito grande, sabe? Então, a gente tá ali, a internet é o nosso grande âmbito de escolha, assim, porque tem muita coisa pra gente ler, tem muita coisa pra gente ver. Então, eu tenho que ter um pouquinho de discernimento, né, em relação a um praticante, assim, de vida espiritual, a saber o quanto que eu preciso me envolver com isso ou não, o quanto que eu preciso olhar o perfil das pessoas, o quanto que eu preciso ver vídeos sobre isso, porque é uma coisa muito penetrante, né? Normalmente, assim, em Ayurveda, a gente tem a ideia de que o Pitta, o elemento fogo, ele é penetrante. E por a internet ser tão rajásica, ela é penetrante. Então, ela tem uma facilidade de penetração na nossa mente muito grande, pela forma como as coisas se apresentam, para chamar atenção, para vendas, para isso, para aquilo. Então, a gente tem que ter um certo autocontrole, assim, para mexer com essa ferramenta, né? Para não permitir que vários modos e várias coisas comecem a ser normais, que não necessariamente são. Eu vou dar um exemplo pessoal, assim, em relação a isso. Quando eu comecei a minha página de cosméticos no Instagram, eu olhava muitas páginas de cosméticos artesanais. E muitas vezes eu via um humor muito, assim, apelativo, muito rajásico e coisas que eu nem sequer concordava em como defender a sua venda. E eu percebi que eu tinha que parar de ver aquilo, porque senão eu ia acabar achando que aquilo era normal, agir daquela forma para aquele objetivo que eu queria. Então, muitas vezes a gente tem que dar um corte para que aquela coisa não se torne normal, a doença da normose, né? Tanto a gente vê, tanto a gente ouve, que acaba se tornando normal pra gente. Da mesma forma, serve para o oposto, né? Para a questão positiva também. Outra coisa sobre associação, última, é que a associação, a gente não tem como viver numa bolha, tá? A gente não tem como fingir que o mundo não tem mazelas e que as coisas não existem, que o vizinho não vai ligar um funk alto a qualquer momento, que vai ter uma letra que me desagrada. A gente não tem como viver numa bolha e fingir que as coisas não existem, que elas não estão acontecendo. Mas com uma boa japa e com uma boa prática espiritual, a gente vai conseguir exercitar a nossa mente para que a nossa mente não se fixe naquilo que está sendo apresentado para a gente. Porque muitas vezes o que acontece é que a mente ela se fixa. Quando a mente se fixa, quando ela se detém, quando ela se atrai, sem refletir antes sobre, aí aconteceu uma associação. Né? Então a gente entender que a associação é uma coisa um pouco mais profunda, né? Que a gente não precisa entrar num casulo assim e ficar com medo assim, de nada. Não, a gente tá tranquilo. A questão é que a mente não deve se fixar naquilo. E para a mente não se fixar naquilo, eu sei que tem muitas formas dentro de Bhakti Yoga da gente fazer isso, mas eu particularmente compartilho minha realização pessoal, que é a japa. Sem dúvidas, é a japa que ajuda a nossa mente a não se fixar em coisas desnecessárias que se apresentam pra gente, né? A japa vai dar esse discernimento pra mente, assim, ela vai dar essa paz pra mente, a mente vai ficar satisfeita com os santos nomes e ela não vai se deter tanto em outras coisas. Então, sobre associação, era isso. Passar para a próxima qualidade, descrita aqui por Krishna para Arjuna. A próxima é sempre silencioso. Sempre silencioso, que no livro de Satsvarupa é dito como Mauni. Aí, Prabhupada vai falar assim no significado. Ele só fala dos tópicos de Krishna, portanto ele é chamado silencioso. Silencioso não quer dizer que não se deve falar. Silencioso quer dizer que não se deve falar desatinos. Deve-se falar apenas o essencial. E para o devoto, a conversa mais essencial é falar em prol do Senhor Supremo. Então, Prabhupada já falou tudo aqui sobre silencioso no significado, né? Que é a pessoa não falar despalpérios, né? Desatinos, falar coisas que não têm profundidade, que não têm significado, mas que ela se detém a falar sobre Krishna. Então, esse é um dos aspectos de silencioso. E tem um outro aspecto de silencioso também, que é realmente a gente não ser uma pessoa que tem uma necessidade imensa de falar desnecessariamente tanto, né? Mesmo que seja
sobre Krishna a gente tem que ter uma certa introspecção, porque o que essa qualidade de silencioso, de Mauni, ela vai nos trazer de bom, que vai se manifestar? É introspecção e seriedade. Então ela vai nos trazer um estado mais introspectivo, mais sátrico e um pouco mais sério, né? E sério não significa uma pessoa chata, mas significa uma pessoa que vê as coisas e lida com as coisas com uma certa profundidade. Tem esse livrinho aqui, Néctar de Prabhupada, é um livrinho pequenininho, esse aqui é o volume 1. E tem umas passagens bem legais, assim, em relação a Prabhupada. Tem uma delas aqui, capítulo 24, aspectos pessoais de Srila Prabhupada. E aí tem uma parte só sobre o silêncio, seu silêncio. Então, tem vários trechos, eu vou ler um ou dois deles aqui, pra gente ver, assim, a personalidade que eu queria trazer para esse aspecto silencioso é Prabhupada mesmo. Porque tem muitos relatos, assim, da perfeição do comportamento dele em manifestar essa qualidade. Ele era capaz de dar uma caminhada matinal sem dizer uma palavra, e então quebrar o silêncio repentinamente. Mais surpreendente ainda era sua resposta silenciosa a algo que se lhe perguntasse. Acontecia de um discípulo fazer uma pergunta e receber um longo silêncio em resposta. Certa vez, uma mulher um tanto estranha em Cleveland visitou Prabhupada acompanhada de alguns parentes. Todos ficaram em sua presença por um longo tempo, sem que ninguém falasse nada. Mais tarde, segundo comentou ela, todos acharam que Prabhupada estivesse fazendo algo místico. Pensaram também que não deviam falar, julgando que ele estava correspondendo à presença de todos com o seu silêncio, apesar de ter descorrido um tempo considerável. Outra passagem aqui sobre isso também. Alguns de seus comentários eram seguidos de prolongados silêncios. Às vezes, ele nos repreendia ou nos questionava com seus silêncios, os quais eram insuportáveis de tão intensos, e ninguém era capaz de romper-lhe o silêncio. A qualidade da gravidade é assim definida no Néctar da Devoção. Chama-se grave aquele que não revela os seus pensamentos a qualquer pessoa, ou cuja atividade mental e planos de ação são muito difíceis de se entender. Tem outras passagens aqui também, mas essas duas eu acho que já deu para exemplificar bem, assim, o comportamento de Srila Prabhupada em relação ao silêncio, né, em relação a tentar falar sobre Krishna mesmo, assim, não ter, mesmo que seja de forma descontraída, e assim, se conter um pouco nas palavras, não ter uma necessidade de falar para agradar, porque quando a gente tem uma necessidade de falar para agradar os outros, a gente vai entrar no modo da paixão consequentemente, assim, claro que tem situações e situações, mas na medida do possível essa qualidade, assim, ela é agradável, né, é agradável estar com uma pessoa, assim, ela traz paz pra gente, né, então é bom também. Vamos para a próxima qualidade. Satisfeito com qualquer coisa. Santosha. Eu vou ler as duas junto já, as duas próximas junto. Satisfeito com qualquer coisa que não se importa com nenhuma residência. Então, estar satisfeito. Srila Prabhupada coloca aqui no significado que ele só coloca 3 palavrinhas assim em relação a esse aspecto de satisfeito, que é o devoto é sempre feliz. Ponto. Prabhupada coloca isso nesse significado, assim. E tá, então tem que estar sempre satisfeito, tem que estar sempre feliz, então eu vou ignorar as dificuldades, assim, da minha vida. Não, não é algo superficial, mas é um estado de consciência, no qual, se pelo menos eu não consigo estar plenamente feliz, porque eu ainda não atingi esse estágio realmente, então que eu entenda que porque eu estou no caminho da felicidade, eu me sinto feliz. Então a gente está no caminho da felicidade exercendo vida espiritual e Bhakti Yoga. A gente está no caminho que vai nos levar à felicidade. Então a gente já pode estar feliz por estar no caminho que conduz à verdadeira felicidade, né? Então esse é um ponto assim interessante da gente pensar, que é esse agradecimento, esse reconhecimento por estar num caminho que nos leva a obter aquelas coisas de forma genuína que nós queremos. Esse reconhecimento, esse agradecimento, essa gratidão, ele vai nos trazer esse santosha, estar satisfeito, né? Estar contente com o pouco que lhe é oferecido, que às vezes é muito. Então, 2 qualidades que eu identifiquei aqui como
subqualidades assim desse santosha, dessa felicidade, que fazem parte dela e que ajudam a desenvolver ela, é mridu, manso, a pessoa que é mansa, e shanta, pacífico. Então, essas qualidades, assim, elas, ser pacífico, ser uma pessoa mansa, né, ser manso, aquilo, você não reage de forma descontrolada em relação a tudo que, as coisas que acontecem com você reage de forma comedida, você reflete antes, e novamente, para ter essas qualidades, a gente precisa estar no modo da bondade. Sem estar no modo da bondade, ninguém consegue ser manso e ninguém consegue ser shanta, pacífico, né? Até Satsvarupa vai comentar aqui no livro também em relação ao manso e o pacífico, que para o devoto, somente aspectos relacionados a Krishna lhe tiram do eixo, assim. Tiram a sua paz, tiram a sua mansidão e tudo mais. Então, num estágio, não é que a gente vai avançar sempre, vai estar ali zen, completamente zen, mas é que a gente não vai se envolver internamente com coisas, não vai se mexer internamente com coisas materiais, né, ao longo do nosso desenvolvimento, mas as coisas que são relacionadas a Krishna, a gente ouve um passatempo, ou acontece um serviço, e aí a gente fica um pouco ansioso, assim, será que eu vou conseguir fazer esse serviço bem? Isso tira um pouquinho a nossa paz. Isso tá tudo dentro do normal, gente. A gente tem que entender, assim, que Krishna faz o que ele quer com a gente. Então, mesmo se ele quiser tirar o nosso eixo, a nossa paz, assim, a gente tem que ver ele também nesse movimento, né, nesse balanço que acontece. E isso invariavelmente acontece, né? Tarupa Goswami descreve no Néctar da Devoção que a ansiedade na execução do serviço devocional um pouco faz parte do serviço devocional, e essa ansiedade, ela é transcendental, ela é espiritual. Então, a gente não precisa se cobrar num nível, assim, de apresentar as coisas de forma tão seca, tão dura, né? Outra qualidade aqui que eu vi é a cama, livre de desejos também, né? Só comentar brevemente que, como a gente sabe, estar livre de desejos não significa que eu me abandono a minha personalidade, por isso eu não desejo mais nada, mas é simplesmente parar de ter desejos materiais e passar a ter desejos de natureza espiritual, né? Isso vai ser gradualmente, enquanto a gente conseguir doutrinar os nossos pensamentos e aonde a gente coloca os nossos sentidos. Porque por mais que a gente coloque os sentidos em coisas e práticas espirituais, se a gente não cuidar dos nossos pensamentos, isso é muito importante, da nossa mente, a gente dificilmente vai conseguir desenvolver um akama genuíno, né? Então a gente tem que ter uma atenção em relação a isso. Outra coisinha sobre satisfeito. A Bhakti Rasa deu uma palestra muito boa esses dias no Centro Hare Krishna de Bhakti Yoga ali de São Paulo. E ela falou uma coisa que eu não posso deixar de comentar porque é bem bacana, que é que uma pessoa que está situada em Santosha, em autossatisfação, ela comentou, né, que Prabhupada comenta isso num significado do capítulo 3 da Bhagavad Gita, que é que a autopiedade dela se esvai. Eu achei muito interessante isso, porque a autopiedade dela se esvai. Ou seja, o que é ser autopiedoso? A pessoa vitimista, né? Aí entra aquele primeiro aspecto de sama que a gente colocou, uma pessoa que ela senta na cadeirinha confortável. Por que cadeirinha, né? Porque a cadeira é confortável, e ela aponta para os outros o porquê que ela não avançou, o porquê que eu não cheguei em determinado lugar, ou porquê que isso aconteceu, etc. Então a cadeirinha da autopiedade, eu sou a vítima, né? Então a pessoa autossatisfeita, ela não vai ter essa autopiedade, ela vai ser autorresponsável. Ela sabe que as coisas estão como estão, né? Eu estou como eu estou porque eu me trouxe até aqui, né? E com a misericórdia de Krishna eu vou sair dessa situação para uma melhor. Mas não é vitimista, né? Pessoas satisfeitas não são vitimistas. E por que é importante a gente ter esses parâmetros? Porque é através dos atributos que a gente identifica o que algo realmente é e como está. Então, isso não serve para a gente apontar para os outros, mas serve para a gente olhar para a gente, né? Então, é importante para a gente ver como a gente está, né? Por outros sintomas, a gente pode perceber se essas qualidades estão sendo desenvolvidas ou não. Vamos para a próxima qualidade. Deixa eu ver aqui. Sobre não se importar com nenhuma residência, brevemente falando, a pessoa não se importa tanto assim com a própria segurança dela. Eu acho tão elevado esse tópico de não se importar com nenhuma residência, que eu até fiquei meio assim para desenvolver muito sobre ele, mas a gente sabe assim dos Goswamis, né, por exemplo, eles faziam questão de ficar uma noite em cada árvore diferente, porque eles não queriam nem sequer se apegar por uma árvore específica.
Ou a gente vê os devotos viajando por todos os lugares, assim, Sankirtana, etc., eles já demonstram essa qualidade, às vezes desde o princípio, né, de não se importar tanto com nenhuma residência, não estar tão preocupado com a sua própria segurança. Isso é uma qualidade bem avançada e a gente ora para poder desenvolver ela, né. E a próxima é que está fixo em conhecimento. Então, está fixo em conhecimento. Pessoa que tem como base das suas ações o conhecimento espiritual. Então, isso é uma qualidade também muito apreciada por Krishna, como a gente sabe, você agir com base em conhecimento espiritual. Tem na página 81 desse livrinho aqui, vamos ver, eu marquei uma questão sobre isso. Como que o devoto lida com essa questão de estar fixo em conhecimento, né? Como é que a gente pode entender as nuances desse estar fixo em conhecimento? Um devoto neófito, instável, apesar de ser capaz de realizar as práticas devocionais sob circunstâncias favoráveis, se desvia em meio a fortes tentações. Então a gente vê que as qualidades elas se correlacionam, né, de forma muito íntima, né? Assim, ele se desvia em meio a fortes tentações, né? Então ele não consegue ser o quê? Estira, ele não consegue ser fixo, ele não consegue ter firmeza, ele não consegue ser firme, né? No início do processo. Isso é natural, evidente que isso é natural, mas com o tempo o que a gente almeja é que a gente consiga se manter, né, firme, fixo, agir com base em conhecimento. Isso significa que a gente não vai errar mais? É evidente que não, né? A gente está sujeito a erro, como qualquer outro ser, e quando a gente se rende a Krishna também, a rendição, ela é em todos os aspectos, então eu vou me render até o meu erro que eu cometi, é uma rendição, assim, total a tudo o que acontece, né? Não é simplesmente querer desenvolver as qualidades para ser uma pessoa perfeita. Não é essa a ideia da Bhakti Yoga, né? Não é esse tipo de espiritualidade que a gente tenta desenvolver aqui, não é ser perfeito, mas é desenvolver elas em serviço a Krishna e sempre dar uma margem de flexibilidade e de mistério que é o próprio Krishna atuando na nossa vida, né? E deixa eu ver. Sobre essa questão do conhecimento também, eu marquei um versinho aqui, estar fixo em conhecimento, do Bhagavatam, do canto 9, eu achei muito interessante aqui, que vai falar assim: o devoto puro sempre está situado no âmago do meu coração, e eu sempre estou no coração do devoto puro. Meus devotos conhecem apenas a mim, e eu só conheço a eles. Ou seja, tudo que a pessoa conhece... Olha, é muito bonito isso, gente. Tudo que o devoto conhece é apenas a Krishna. E eu só conheço a eles. Então é uma relação assim no qual Krishna dá plena atenção. Krishna tem essa capacidade de dar plena atenção naquele relacionamento com aquela jiva. E no significado, Srila Prabhupada vai estender, assim, eu não vou ler, mas vou só dar uma visão, assim, que é difícil se fixar em conhecimento quando nós não respeitamos os devotos, quando nós não temos respeito pelos devotos, que eu acho que está bem correlacionado com essa questão de estar fixo em conhecimento, né? Então, desrespeitar os devotos é, de certa forma, desrespeitar o próprio Krishna no âmago do coração deles, que dá atenção plena para Krishna igualmente como ele dá para a gente. Então, tem uma dica aí, né, de como se fixar em conhecimento, né? Ter respeito pelos devotos é uma ferramenta, assim, que nos ajuda. E a última qualidade, eu não sei há quanto tempo já que já estamos, aqui não aparece, mas a última qualidade aqui do verso vai dizer assim: e se ocupa em serviço devocional. Semelhante pessoa me é muito querida. Sobre o serviço devocional, é difícil colocar o serviço devocional dentro de uma qualidade, porque o serviço devocional é justamente aquilo que vai ajudar a gente a desenvolver as qualidades, mas ele vai se tornar uma qualidade também, consequentemente, que é a gente estar fixo em executar o serviço devocional. Então esse é um pré-requisito básico, assim, para a gente desenvolver as qualidades espirituais que Krishna aprecia, é que nós executemos o serviço devocional. Eles são resultados naturais do serviço devocional, essas qualidades. Então a gente não tem que tentar desenvolver elas de forma mecânica e artificial, mas a gente tem que saber que eu cumprindo o meu dever, né, de prestar o serviço devocional, de honrar o meu guru, a questão do cumprimento do dever mesmo vai ajudar a gente a desenvolver essas qualidades que a gente tanto almeja. Então, eu acho que é isso. E eu tenho alguns pontos assim de conclusão. A gente vê aqui, isso aqui, Krishna diz no final, elas são muito queridas para mim, né? Semelhante pessoa me é muito querida. Então, isso dá prazer para Krishna.
prazer para Krishna é prazer para o universo inteiro, e o gosto de Krishna é supremo, tudo aquilo que é querido para Krishna beneficia o universo inteiro, então essas qualidades elas beneficiam o universo inteiro. E não é que a gente tenha que mudar a nossa natureza para se adequar às qualidades espirituais. Muitas vezes eu já vi pessoas assim, tipo, eu não sou assim, eu não sirvo para ser devoto porque a minha natureza não se adequa. Não é assim. Cada um vai desenvolver uma qualidade às vezes mais que a outra, mas dentro da nossa natureza, dentro do que nos é permitido e possível, a gente desenvolver um pouquinho delas, porque elas não são qualidades artificiais, elas são qualidades que a alma autorrealizada em serviço devocional a Deus manifesta. Então não é uma coisa artificial, né, pra gente apresentar. E a outra coisa é que a consciência de Krishna, ela resolve muitos problemas de autoestima e psicológicos que a gente vê por aí em Kali Yuga, né? Porque ela apresenta a ideia de que toda entidade viva, por ser uma alma espiritual, já possui todas essas qualidades. E assim como o fogo já está presente no fósforo, ou a manteiga já está presente no leite, e a lâmina afiada já está presente na lâmina sem estar afiada, essas qualidades já estão presentes na alma. Então isso é natural, não é uma coisa que nós vamos ter que nos esforçar muito e vai doer para a gente desenvolver elas, eu vou me desconectar de mim, tendo que parecer aquilo. Não, não é esse o movimento é de confiança. Eu, naturalmente, executando o meu serviço devocional, elas vão se manifestar, né? E essa confiança que a gente tem que colocar no nosso serviço e não, assim, ser autossabotadores, não querendo ser nós mesmos, porque não é isso que Krishna quer da gente. Krishna quer que a gente seja a gente, porque ele ama a gente desse jeito que ele criou, e isso vai dar satisfação para ele. E com a satisfação dele, a gente vai ser lapidado pelo serviço devocional. Então, acho que era isso. E a última coisinha, assim, é orar para Krishna, né? Pra gente desenvolver essas qualidades, para que a gente possa oferecer para ele depois. A oração é o grande meio, assim, orar do fundo do nosso coração, para que a gente possa manifestar elas mesmo. Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de todos. E aqui no sul tá um pouco frio, né? Eu tô toda encasacada aqui. O frio começa mais cedo aqui. Eu vou ver aqui se tem alguma pergunta. Deixa eu passar aqui pra cima. Vou começar a responder as perguntas já. Deixa eu ver. A Titra, parabéns, muito obrigada, Titra, querida, que saudades. Brahmar, se você não achar pessoas mais qualificadas do que você, então é preciso voltar a exercitar o falso prestígio e humildade. Muito bom, é realmente isso mesmo, né? E é importante que a gente se associe com pessoas que são mais desenvolvidas que a gente também, porque isso ajuda a gente a estar sempre se desafiando, né? Quando a gente pensa que a gente já chegou, que a gente já está pronto, é uma forma de ilusão também, e é uma forma de prestígio, né? Um truque do ilusionista. Aqui, Tassiana Lima Magalhães. Mas como manter boa associação mesmo na família, na escola e no trabalho onde não tem devotos? Então, a associação, como eu estava falando ali antes, ela não é só física, né? A associação é uma coisa que é onde, além de ser onde a nossa mente se fixa, ela pode provir de vários meios. Então, aqui nesse momento, nós estamos nos associando. Eu me sinto em associação com vocês e tenho certeza que vocês se sentem em associação comigo também. Agora, antes dessa palestra aqui, a gente estava num grupo de estudos do Bhagavatam por Skype. E nós estávamos em associação, né? Não era físico, mas nós estávamos em associação uns com os outros porque nós estávamos escutando o que cada um estava falando. Então, tem muitas formas da gente se associar. Se a gente está numa situação que é aparentemente não favorável, como a escola e a família, etc., o que a gente tem que fazer é reforçar a nossa japa, as nossas leituras, não nos tornar uma pessoa irritadiça que rejeita os outros e que entra na bolha, mas deixar bem claro para nós mesmos que isso é uma etapa da nossa vida e que a gente querendo, tem a vida inteira pela frente, a gente vai conseguir estar num ambiente adequado para a execução do nosso serviço e se eu me manter cantando a minha japa, assistindo as palestras que tem online, me mantendo em associação por esses meios de comunicação, em breve eu vou estar nesse ambiente que eu considero favorável para o meu serviço devocional.
E também tem o aspecto de nós darmos associação aos outros, né? É importante que a gente, na medida do possível, fale de Krishna. E se a gente não quiser falar de Krishna diretamente porque vai ser desconfortável, a gente traz valores espirituais, a gente traz condutas espirituais, né? De forma agradável, de forma bem-humorada, porque como foi dito, nós somos felizes porque estamos no caminho da felicidade, né? A gente não precisa falsear uma felicidade, mas estamos no caminho, e isso já é uma felicidade que a gente pode demonstrar e compartilhar com os outros também, né? E a fonte dela. Espero que eu tenha respondido um pouquinho a tua pergunta. E deixa eu ver, Rita, muito obrigada. A Vinoda, prestígio é uma artimanha de Maia, sim, com certeza. Aqui, Vinoda. Rada, minha pergunta é sobre as duas instruções. Não se associar com companhias que consideramos desfavoráveis versus enxergar as pessoas com equanimidade. Às vezes vemos um defeito em um devoto ou fazemos um julgamento incompleto ou baseado em algo que nem temos certeza, e daí consideramos que não devemos ser amigos da pessoa. Isso não estaria indo contra enxergar com equanimidade, dar associação, ajudar a pessoa a avançar, oferecendo uma amizade com princípios morais? Sim. Assim, a gente não deve levar nada a ferro e fogo, assim, né? A gente tem que ter sempre uma cautela, analisar as situações específicas como elas são, né? Normalmente se diz, assim, no próprio Bhagavatam, que sanidade é quando a gente tem a capacidade de estar atento em relação ao nosso contexto. Então, a gente observar que tipo de situação que é. Bom, eu não tenho uma forma de combater, digamos assim, ou de lidar com uma associação que é muito nociva para mim. Então, não que eu vou identificar aquela pessoa com os erros dela, mas eu vou perceber que eu não consigo lidar com aquilo. Então, eu tenho o direito, sim, de me afastar, porque senão isso seria uma autossabotagem. A gente tem que ter esse viveka, né? Esse discernimento, essa atenção, essa clareza e esse autocuidado, tudo na medida certa, né? E sobre o outro ponto que você colocou, que se não estaria indo contra enxergar com equanimidade. Não, ele não vai contra porque a gente enxergar que o outro é uma alma espiritual, não identificar eles com os erros dele, mas eu saber que eu não estou num ponto de avanço suficiente para lidar com aquilo que aquela pessoa apresenta e eu me retirar um pouco, diminuir um pouco o meu contato com uma pessoa, com alguma coisa, não tá errado, é um autocuidado que eu tô tendo, é uma atenção que eu tô tendo. Porque as coisas não são assim, preto no branco, né? Elas têm o contexto, elas têm a forma como elas se apresentam, tem toda uma análise, tem toda a intuição que a gente tem que carregar. Então eu entendo que aquela pessoa, ela é um servo eterno de Deus, Paramatma Matali, eu vou lidar na medida do possível com o que eu posso. De repente, desenvolvendo essa cautela, até que eu possa realmente lidar com os aspectos dela. Mas se eu quero de cara, eu vou lidar com uma pessoa super difícil porque Deus está no coração de todo mundo e eu acabo não me sentindo bem porque eu não tô naquele estágio de sama, então eu tenho que ter a humildade de ter um pouco de cautela e aos poucos ir de repente ficando mais forte e ficando tranquilo para ter aquela associação. Deixa eu ver aqui se tem mais perguntas. Jai Chitra, Samantha, Hare Krishna, por favor, aceite as minhas reverências para você também. Pensava hoje sobre esse ponto, o que você pensa sobre aceitar falta de honra em relacionamento familiar com o marido, por exemplo? Eu não sei se tá claro para mim o que você quis dizer, mas aceitar a falta de honra em relacionamento familiar com o marido, por exemplo. Então, é bem como a gente, se for uma situação que eu tô imaginando, assim, de falta de respeito, de abuso, tanto psicológico, às vezes chega até físico, isso é uma realidade totalmente presente, assim, pra gente, principalmente no Brasil, que é um país super violento, assim, que tem muita violência contra a mulher, não é esse tipo de aceitar desonra que a gente tá falando, assim, né? Então, tem certas coisas, a gente tem que analisar o contexto, a gente tem que ter discernimento, as coisas não são, como eu falei agora, não são preto no branco, tem certas coisas que vão acabar com a nossa vida se a gente se manter com elas vão nos degradar. Então, na medida do possível, a gente tem que se retirar daquilo, né? Não é uma falta de equanimidade introspectiva, né? De não aceitar desonra nesse caso. Nesse caso, nós temos que nos retirar, sim, né? Na medida do possível, fazer denúncia, procurar alguém que nos ajude. Então, se tem um abuso muito grave, se tem uma falta de respeito muito grave, então
Não é uma falta de uma qualidade espiritual não suportar isso. Tem coisas que não devem ser suportadas de fato. Eu acho errado até dizer que a gente tem que suportar absolutamente qualquer coisa. Claro, se você está no estágio, sei lá, de Devaki e Vasudeva, que estavam na prisão de Kansa e suportavam, assim, que Kansa matasse os bebês e ainda tinha carinho pelo irmão, se você está nesse estágio, né, até sim, mas a gente tem que ter humildade na hora de meditar sobre as qualidades, até onde eu posso ir, até onde é saudável para mim ir. Por isso que a gente tem que desenvolver esse autoconhecimento, né? E o autoconhecimento, ele faz parte do processo de Bhakti, não é uma coisa que eu imito os outros, é um discernimento que eu desenvolvo em relação a mim também. Deixa eu ver aqui. Como elevar a um nível espiritual a amizade problemática? Pergunta Vinoda. Eu falei um pouquinho já sobre isso. Qualquer tipo de relacionamento problemático, seja ele amizade, seja ele um relacionamento com a família, normalmente a gente tem várias questões de incompatibilidade de gunas, de karma e etc. Na medida do possível, em Kali Yuga, a gente tem essa ideia de que Maya entra através da desavença, né? Então a gente teria que tentar se reconciliar de forma sátrica, né? E tentar trazer reconciliação para a situação. Se é uma situação irreconciliável, eu sinceramente assim aconselho o tempo, né? O tempo é bom e ele cura muitas feridas, assim. Então, às vezes a gente não tem que ficar cutucando nas feridas, a gente tem que deixar elas quietas um pouco, porque elas vão tratar de serem, as incompatibilidades vão ser sanadas por Krishna também. Nem tudo a gente pode resolver pela gente, a gente tem que contar com a misericórdia de Krishna para certas coisas serem harmonizadas, né? Karuna. Muitos devotos consideram normal não cantar japa porque já estão fazendo serviço. Como entender a urgência do cantar? Cantar japa é o momento que a gente fica sozinho com Krishna, né? Cantar japa desenvolve muitíssimas qualidades e a consciência de Krishna ela é um pacote completo, né? Seva, Shastra, japa, tudo isso tá dentro, tudo isso faz parte. Devotos que, vou dizer bem rápido assim, porque eu sei que já tá bem longo, mas devotos que abandonaram a sua japa por causa do seva, eles estão negligenciando o próprio Krishna, porque eles estão querendo chamar a atenção de Krishna com o serviço devocional, mas eles não estão atendendo a promessa, ao chamado da japa, né, que é quando Krishna está ali todos os dias esperando para conversar com a gente. Evidente que esse desenvolvimento não vai ser totalmente do agrado de Krishna, né, porque a partir de quando você toma uma iniciação espiritual, pelo menos você promete cantar japa. E a gente sabe que o processo da era, em última análise, é cantar os santos nomes, né? Ele tem que ser acompanhado de seva e ele tem que ser acompanhado de conhecimento, de guiana, que vai se transformar em vigyana. Tem que ser acompanhado de tudo isso. Mas é um casamento, é um formato completo. A gente não pode ignorar a Krishna e querer chamar a atenção dele ao mesmo tempo. É isso. Ana Celi, que bom reencontrar você. Muito bom ver você também. Eu vi essa última aula, foi muito boa. Sim, um salve à Secretaria da Mulher, porque tá magnífico isso que elas estão fazendo. Serviço maravilhoso. Deixa eu ver. Titra, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada, imagina. Obrigada por estar assistindo também. O serviço só se torna completo quando a gente tá podendo... Tem pessoas que estão tirando proveito, né? Isso é muito importante. Fúvia, obrigada. Aqui tem mais uma pergunta da Gita. Gente, eu vou responder todas aqui, vamos ver, pra gente poder ir encerrando, que eu sei que já tá um pouquinho longo. Gita, obrigada pela palestra, querida. Obrigada, Gita, pela oportunidade. Quais qualidades dessas são as mais importantes para fortalecer a Sadhu Sangha, na sua opinião? Que pergunta. A Gita só faz pergunta interessante. Para fortalecer a Sadhu Sangha... é difícil dizer uma só, sinceramente. Assim, eu penso que estar satisfeito é muito importante para uma Sadhu Sangha saudável. Ter sama é muito importante para que a gente possa lidar com os devotos de forma adequada e com respeito. Eu acho que é isso, eu acho que é sama e santosha, sinceramente. Uma pessoa que não tem santosha, uma pessoa que não é satisfeita, ela dificilmente lida com os outros de forma saudável. E é muito arriscado lidar com os devotos de forma não saudável, é um risco muito grande que se corre. Então, respondendo assim, de forma concisa, acredito que seja isso.
Ecanista Arada, minha querida amiga, e tentarmos ser associação às pessoas que não têm ainda conhecimento espiritual, né, Arada? Sim, com certeza, com certeza. Darmos a nossa associação. Que... Ivo. Srila Prabhupada, ao meu ver, foi e ainda é o difusor da consciência de Krishna, o resgatador de muitas almas. Queria saber sua visão sobre os irmãos e irmãs que parecem na mais profunda obscuridade, reféns dos mais variados vícios e que, em função disso, se associam e perecem em lugares como a Cracolândia, por exemplo. Qual o papel da instituição ISKCON e dos devotos em relação a isso? Enfim, as personalidades assim desse mundo que estão mais imersas em tamas, né, no modo da ignorância, assim, que estão numa profunda, que nem você falou, numa profunda obscuridade. A ISKCON, ela tem projetos em relação a isso, sabe? Da mesma forma que ela atua como qualquer pessoa no mundo, ela vai atuar em relação a essas pessoas. Uma vez eu fui no Alimentos para a Vida, na Cracolândia, que é feito pelo Templo de São Paulo a cada 15 dias. Agora deve estar em pausa por causa do coronavírus, mas estava tendo sempre, assim, a cada 15 dias, um Alimentos para a Vida na Cracolândia. Eu fui uma vez e foi uma das experiências, assim, muito fortes para mim, que sou toda sensível, toda cheia de nhenhenhé. Eu fiquei, assim, impressionada, assim, foi realmente uma experiência muito forte. A questão é que a gente deve ter a compaixão, né, devida, e a compaixão deve se transformar em serviço, como esses devotos fizeram lá em São Paulo, né, fazendo alimentos para a vida, mas a gente também não pode ser, a gente tem que entender o que a gente pode dar para essas pessoas nessa situação, e eles estavam fazendo da forma correta, cantando santos nomes ali, e entregando para assado alimento espiritual. Não adianta a gente chegar com uma palestra do Bhagavatam muito elaborada, porque dificilmente vai ter algum resultado assim, muito significativo. Nós não somos os controladores, né? Nós somos ferramentas de Krishna. A gente faz o que está dentro da nossa medida. Agora, o devoto se portar como um salvador, daí já não é essa ideia. Assim, a gente tenta trazer um pouco da misericórdia que a gente recebeu de Krishna para os outros. Primeiro, a gente tem que encher o nosso copinho. Quando o nosso copinho transborda, a gente consegue passar um pouco para os outros. Mas, sem dúvida, essa atenção, assim, ela já é dada e ela tem que ser ainda mais dada, né, em relação às pessoas que estão nessa dificuldade, porque a gente vê os evangélicos que trabalham fortemente nisso, né, com casas de reabilitação para pessoas drogadas, alcoólatras, etc. Então, por que não, né, nós trabalharmos também nesse sentido, nós darmos esse apoio também nessa região, né? Acho importante. Muito bom o seu comentário, obrigada. Então é isso, gente, agora acabou. Muito obrigada pela presença de todos mesmo, assim, muito obrigada pela oportunidade, por poder compartilhar com vocês e estar em associação com vocês nesse momento. E uma última comentário aqui antes de encerrar é que estamos numa situação que não podemos ignorar, né? Tem mais de 600 mil pessoas contaminadas pelo coronavírus lá nos Estados Unidos e mais de 30 mil já abandonaram o corpo, né? Lá, aqui no Brasil tem uns 30 mil infectados, uns 2 mil e pouco já abandonaram o corpo, eu não sei os números exatos, mas tenho uma noção. E a gente meditar, assim, profundamente, essas pessoas estão abandonando o corpo com um estado de consciência que vai ajudar elas a estarem numa situação melhor na próxima vida delas. Essas pessoas estão abandonando o corpo com com qualidades, como a gente estava falando, assim, que Krishna aprecia, que dão prazer para Krishna. Então, nós, como espiritualistas, assim, e como devotos, assim, a gente compartilha o conhecimento, a gente faz o nosso serviço meditando no benefício da humanidade inteira, porque agora a gente está num momento de meditar muito no benefício da humanidade inteira, né? Então, o quanto a gente pode ajudar a humanidade, vendo a situação que estão, as pessoas estão abandonando o corpo, e é urgente, assim como o Prabhupada diz, né? É urgente, elas estão abandonando o corpo e sabe-se lá para onde que elas vão, em que estado que elas estavam quando elas deixaram o corpo delas, como estava a consciência delas, né? Então, pra gente meditar um pouquinho sobre isso. E é isso. Hare Krishna, boa noite a todos, bom descanso. Todas as glórias sejam Srila Prabhupada. Srimad Bhagavad Gita aqui. Tchau.